Bom dia, eu acho que eu estou ao vivo já, né? Espero que esteja. Vou só colocar aqui o microfonezinho para ajudar ao som ficar melhor. E começar então a leitura do Srimad Bhagavatam. Vamos ver. Isso, já apareceram as pessoas, então realmente estou ao vivo, né? Estamos aqui conforme anunciamos, toda manhã, 7h15, toda noite, 7h15. De manhã lemos o Srimad Bhagavatam e à noite lemos a Bhagavad Gita. Hoje eu estou aqui na varanda da minha casa, decidi fazer aqui para tomar um arzinho mais fresco, esse horário é bastante agradável, né? Então vamos lá, vamos continuar com a nossa leitura, nossos comentários. Ontem eu já mencionei que a história, o cenário é bem interessante. O cenário no qual esses versos foram falados é uma grandíssima alma chamada Bhishma Deva, que a Bhagavad Gita descreve como o avô dos combatentes, ou seja, ele era o patriarca tanto dos Pandavas quanto dos Kurus, era o mais antigo. Ele estava ali e de alguma forma, por razões políticas, segundo Prabhupada, ele teve que lutar contra os Pandavas, né? Mas a batalha já terminou e o Yudhishthira Maharaj venceu a batalha com a ajuda dos seus irmãos Arjuna, Bhima, Nakula e Sahadeva. E aqui ele está no leito de flechas, dando instruções morais e religiosas. E ele está muito satisfeito, na verdade, né? Primeiro porque ele queria tanto que os Pandavas assumissem o trono, ele queria muito que o Yudhishthira fosse entronizado, e de fato isso aconteceu aqui. Então ele está muito feliz, ele está satisfeito, embora, curiosamente, ele esteja num leito de flechas. Ele recebeu uma quantidade enorme de flechas e deitou ali no campo de batalha, em Kurukshetra, e ele tinha o poder místico de decidir quando ele abandonaria o corpo. Então ele estava esperando um momento certo, um momento auspicioso, um alinhamento auspicioso de planetas. E nesse momento todos os sábios, inclusive fora da Terra, porque naquela época a gente recebia visitas de grandes personalidades, semideuses inclusive, né? Porque Krishna estava também na Terra. Então todos estavam ali rodeando esse grande Maharadja, né? Essa grande personalidade. E ele começa a glorificar os Pandavas, a glorificar Krishna. Nos 2 últimos versos, ele falou sobre o tempo inevitável, e isso é muito interessante, né? Porque, de fato, o tempo significa movimento, né? E a gente vê que todo esse universo, seus milhões de planetas, eles estão em movimento, tudo está em movimento, nada é estático, né? Nada está parado, porque existe esse fator tempo que é muito misterioso, que é uma manifestação de Krishna. Ele, na forma do tempo, faz tudo acontecer, tudo se movimentar. Inclusive, eu vou só reler aqui 2 últimas frases que Prabhupada escreveu como comentário do verso anterior, que eu achei muito impressionante. Inclusive, eu mandei ontem para algumas redes, né? Eu mandei um texto falando de praticar a consciência de Krishna nesse momento de quarentena. E aí eu citei essas 2 frases que eu achei muito interessante. Prabhupada diz o seguinte: Kala, que é o tempo, é idêntico ao próprio Senhor, e por isso a influência de Kala indica a vontade inexplicável do próprio Senhor. Não há nada a lamentar quando um assunto está além do controle de qualquer ser humano. Então são palavras que combinam com o momento, né? Tem muitas coisas inexplicáveis, mas a gente não pode esquecer que existe o controle de Deus, e vendo dessa maneira não há por que nos lamentarmos, né? Então vamos agora efetivamente ler o verso de hoje, que é o verso 16 do capítulo 9, a morte de Bhishma Deva, do primeiro canto do Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada aqui, Jai, tradução e significado dados por Srila Prabhupada.
Nahi asya karhichit rajam puman veda viditsitan yat vijigyasaya yukta muhyanti kavayopi hi. Nanunca ri certamente asya, seu, karhichit, qualquer, raja, ó rei, puman, ninguém, veda, conhece, viditsitan, plano, yatke, vijigyasaya, com perguntas exaustivas, yuktaha, estando ocupados, murriante, confundidos, kavayaha, grandes filósofos, api mesmo, ri, certamente. Então a tradução é o seguinte, vocês podem repetir aí de casa, estou ouvindo, repitam, hein? Ó rei, ninguém pode conhecer o plano do Senhor. Shri Krishna. Embora grandes filósofos indaguem exaustivamente, eles ficam confusos. Então vou repetir. Ó rei, ninguém pode conhecer o plano do Senhor, Shri Krishna, embora grandes filósofos indaguem exaustivamente, eles ficam confusos. Significado dado por Srila Prabhupada. A confusão experimentada por Maharaj Yudhishthira a respeito de seus atos pecaminosos anteriores e os sofrimentos resultantes, etc., é negada completamente pela grande autoridade de Bhishma, uma das 12 pessoas autorizadas, chamadas Mahajanas, né? Então, por uma questão de humildade, Yudhishthira Maharaj estava se sentindo culpado pelo massacre da Batalha de Kurukshetra, embora quem tenha lido o Mahabharata soubesse que não, que ele foi lesado, que todos os Pandavas tinham direito do trono e que tudo não foi causado pelo erro dele ou dos seus irmãos, mas sim pelo erro dos filhos de Dhritarashtra, sobretudo de Duryodhana. Mas um devoto é sempre humilde, sempre acha que ele está errado e nunca fica se sentindo vítima de nada. Isso é um bom exemplo também dado aqui por Yudhishthira. Então, continuando a leitura, Bhishma queria convencer Maharaj Yudhishthira que desde tempos imemoriais ninguém, inclusive semideuses, tais como Shiva e Brahma, tem podido descobrir qual é realmente o plano do Senhor. O que então podemos nós compreender a respeito dele? Nem mesmo as exaustivas indagações filosóficas dos sábios têm podido descobrir qual é o plano do Senhor. A melhor política é simplesmente guiar-se pelas ordens do Senhor sem nenhuma discussão. Os sofrimentos dos Pandavas não se deviam absolutamente aos seus feitos passados. O Senhor teve que executar planos para estabelecer o reinado da virtude. E por isso seus próprios devotos sofreram temporariamente para estabelecer a vitória da virtude. Bhismadeva estava certamente satisfeito de ver o triunfo da virtude e alegrava-se de ver o rei Yudhishthira no trono. Embora ele próprio tivesse lutado contra o rei. Mesmo um grande lutador como Bhishma não pôde vencer a batalha de Kurukshetra, porque o Senhor quis mostrar que o vício não pode conquistar a virtude, sem levar em conta quem tente executar isso. Bhismadeva era um grande devoto do Senhor, mas escolheu lutar contra os Pandavas pela vontade do Senhor, porque o Senhor queria mostrar que um lutador como Bhishma não pode vencer no lado errado. Srila Prabhupada aqui, Jay, muito bom esse ponto, né? A gente sempre se pergunta, devotos, como é que Bhishma ficou do lado dos Kurus, lutando contra seus netos, contra os Pandavas? E aqui Prabhupada diz que ele era um grande devoto, ele escolheu ficar do lado de lá, do lado dos Kurus, só para mostrar que mesmo o maior, o invencível Bhishma,
ainda assim ele não teria como vencer estando do lado errado. Então a gente tem que estar do lado certo, né? Não importa quem sejamos. Então vamos repetir o verso. Ó rei, ninguém pode conhecer o plano do Senhor, Sri Krishna, embora grandes filósofos indaguem exaustivamente, eles ficam confusos. Eu vou ler o verso seguinte rapidamente, é pequeno e é muito bom também. Verso 17, Tasmad idam daiva tantram vyavasya bharatarshava tasyanu vihitonata natapahi prajaprabho. Ao melhor entre os descendentes de Bharata e Yudhishthira, eu mantenho, portanto, que tudo isso está dentro do plano do Senhor. Aceitando o plano inconcebível do Senhor, tu deves segui-lo. Agora que foste apontado como líder administrativo, meu Senhor, deves tomar conta de todos os súditos que até agora ficaram desamparados. Significado de Prabhupada: há um ditado popular de que a dona de casa ensina a nora, ensinando a filha. De modo semelhante, o Senhor ensina ao mundo, ensinando ao devoto. O devoto não tem nada de novo a aprender do Senhor, porque o Senhor sempre instrui internamente ao devoto sincero. Sempre que, portanto, se faz uma encenação para instruir o devoto, como no caso dos ensinamentos da Bhagavad Gita, isso é, para instruir os homens menos inteligentes. O dever do devoto, portanto, é aceitar de bom grado as tribulações vindas do Senhor como uma bênção. Essa frase é boa para o momento atual. O dever do devoto, portanto, é aceitar de bom grado as tribulações vindas do Senhor como uma bênção. Os Pandavas foram aconselhados por Bhishma Deva a aceitar a responsabilidade da administração sem hesitar. Os pobres súditos estavam sem proteção devido à batalha de Kurukshetra e esperavam a elevação de Maharaj Yudhishthira ao poder. Um devoto puro do Senhor aceita as tribulações como favores do Senhor, uma vez que o Senhor é absoluto, não há diferença mundana entre essas duas coisas. Então agora eu estava lendo aqui, chegaram as duas cachorras aqui, espero que elas não atrapalhem. Ok, Lupita. Então vamos comentar aqui esses versos, e o tema desses dois versos é o mesmo, né? Aqui está sendo, Bhishma Deva está falando, opa, agora estão pulando em cima de mim, sai daí. Bhishma Deva está falando sobre o plano de Krishna, né? Krishna faz planos, né? Nós não fazemos planos, né? E se nós fazemos planos, é porque Krishna faz também planos, né? Ninguém pode manifestar nenhuma qualidade que Krishna não tenha. Então, mas existe ainda assim uma grande diferença. Quando Krishna faz um plano, só o fato dele decidir alguma coisa e ter uma meta, todas as suas energias, ele é onipotente, ele é todo poderoso, começam a trabalhar para que aquilo aconteça, e não tem como o plano de Krishna não ser bem sucedido. No nosso caso é diferente. E agora, mais do que nunca, isso fica absolutamente claro. Eu, particularmente, tinha vários planos. Me lembro, né, estive agora em Brasília e participei lá do Goura Purnima, do festival do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, aparecimento de Chaitanya, e eu lembrei para os devotos que Prabhupada tinha dito que o aparecimento de Chaitanya é um marco na vida espiritual nossa, e ele disse que na medida do possível os devotos deveriam ir para Mayapur, onde todos se reúnem, né, e fazer um plano para o próximo ano, né, a partir do aniversário de Chaitanya até o outro aniversário. Eu comentei isso com eles e falei que seria importante que nós criássemos um plano para Brasília, e de fato criamos esse plano, né? Eu mesmo tinha vários planos, eu tinha 3 cursos que aconteceriam em Vrajabhumi, aqui na Ecovila, e lá em Brasília, cada um com duração de 8 meses, do Vedanta, dentro de um curso maior de orientadores ou de instrutores de Hatha Yoga. Então já tinha as datas, já tínhamos começado a fazer as propagandas, porém
os nossos planos, ou os meus planos, e também o de Brasília, e também o de Govardhana, e também o de Vrajabhumi, e de todos os lugares, acho que de todos vocês, nossos planos foram por água abaixo, né? Então a gente faz plano, mas depende de Krishna, né? É importante fazer plano, e na verdade, sempre quando a gente fala em fazer algum tipo de plano, a gente antes disso tem que pensar na visão, né? E depois do plano na implantação. São 3 fases, né? Primeiro a visão, temos uma visão, e essa visão ficou clara, entendemos uma determinada situação, um determinado cenário, então agora eu vou fazer um plano para que eu possa implantar e finalmente chegar nessa fase de cumprir com o meu plano, né? Então visão, planejamento e implantação. Então tinha uma visão, não? Esse ano eu vou aproveitar e fazer certas coisas, tínhamos vários eventos aqui. Esse final de semana hoje era para ter aqui um encontro lapidar, e era um plano, né? Mensalmente a gente se reúne, e vários planos, eu tinha várias viagens, mas na hora de implantar fui incapaz de fazer isso. As pessoas falam, né, que você tem que assim focar, o universo inteiro vai conspirar a seu favor. Não é verdade. Isso é uma outra forma de achar que nós somos Deus, né? Deus, sim, ele faz um plano e o universo inteiro conspira a favor do plano dele. A gente faz um plano e nem sempre isso acontece, porque a nossa visão é material, né? Nós não estamos vendo o futuro, nós não temos uma visão como Krishna. Ele explica isso na Bhagavad Gita. Eu conheço o passado, eu conheço o presente, eu conheço o futuro, eu conheço todos os seres vivos, sei tudo o que aconteceu com cada um deles, mas a mim ninguém conhece. E é o que Prabhupada aqui está lembrando, ou o verso mesmo está lembrando, né? Embora grandes filósofos indaguem exaustivamente, tentam entender os planos de Krishna, eles ficam confusos. E Prabhupada cita mesmo o Brahma, que é o arquiteto do universo, o seu Shiva, o maior Vaishnava, a personalidade mais poderosa. Ainda assim, se Krishna não revelar o seu plano, ninguém entende, ninguém sabe, né? E por falar em plano, lembro ontem que eu citei, não sei se foi de manhã ou à noite, eu citei a passagem bem impressionante, né? Bem emblemática, do 11º capítulo da Bhagavad Gita, quando Krishna, depois do capítulo 10, ele dizia Aham Sarvasya Prabhavo Matak Sarvam Pravartate, ou seja, eu sou a fonte de tudo, tudo emana de mim, ou seja, Krishna é a fonte de absolutamente tudo. Arjuna ouviu isso e começou a glorificá-lo e disse, de fato, Krishna, eu já havia ouvido de grandes sábios que você é a fonte de tudo. Jamadhyasya Yataha. Tudo é criado por Krishna, é mantido por Krishna e finalmente tudo é destruído também por Krishna. Mas a Arjuna falou, eu já havia ouvido isso, grandes sábios como Vyasa, como Narada, como Devala, já tinham dito isso, eu sabia disso, mas agora você está me dizendo isso pessoalmente e eu reverencio você e, por favor, eu gostaria de ver essa forma na qual você está revelando, ser a fonte de tudo, ser realmente essa verdade absoluta, né? Tudo está dentro de Krishna, e aí Krishna revela a sua forma universal no capítulo 11, uma forma impressionante, uma forma que, segundo o próprio Krishna, ninguém tinha visto, que Arjuna teve essa bênção, foi dotado de olhos divinos para ver essa forma, e Krishna fala, olha, tudo que você quis ver, tudo que alguém quis ver, ou que quiser ver no futuro, está nessa forma, uma forma infinita. Todos os semideuses, todas as manifestações, todos os planetas, e aí naturalmente sabemos qual foi a reação de Arjuna. Ele ficou com muito medo, porque Krishna era seu amigo, o relacionamento que ele tinha como um amigo, e de repente aquele amigo demonstrou um poder infinito, e ele fica com muito medo, e depois de reverenciar Krishna, ele ora, por favor, Krishna, volte à sua posição original como parecida com a minha, né? A imagem e semelhança humana, e me diga quem é você.
Afinal de contas, quem é você, né? E Krishna bondosamente, para acalmar a mente de Arjuna, volta à sua forma original. Arjuna então respira fundo, fica tranquilo e Krishna fala, Kalasmi, eu sou o tempo, o grande devorador, e todos já estão devorados, tudo já vai ser destruído pelo próprio desejo meu, porque é assim, né? E ele fala, todos esses guerreiros já estão mortos pela minha disposição, e mais do que os guerreiros, todos os universos vão entrar dentro de Krishna. Krishna vai engolir infinitos universos, esse é o poder de Krishna, a forma de Krishna chamada Mahavishnu, então tudo é muito pequeno. E o poder de Krishna é definitivamente infinito, né? Então, aqui está sendo dito isso. Quem pode entender o plano de Krishna? Mas, quando ele revela, podemos entender. E ele revelou o plano dele para Arjuna. Arjuna, meu plano é realmente restabelecer o Dharma. Yada yada hi dharma syaglani bhavati bharata. Existe uma discrepância do Dharma nesse momento, Krishna falou, não é? E eu vim aqui para resgatar os devotos, para potencializar o Dharma e aniquilar todos esses grandes demônios. E é verdade, o mundo estava cheio de demônios e Krishna juntou todo mundo em Kurukshetra e resolveu tudo de uma única vez e ainda aproveitou a oportunidade, como nós lemos aqui, não é? Para instruir Arjuna, que na verdade nem precisaria ser instruído. Nós acabamos de ler Prabhupada explicando que tudo é uma encenação transcendental. Não havia a necessidade de Krishna instruir Arjuna. Arjuna assumiu o papel, a nossa posição de alguém que está confuso, que está iludido, que perdeu a sua compreensão, a sua conexão espiritual e pede ajuda. Ele dá o exemplo, é o que nós temos que fazer, não é? E também mais do que isso, Prabhupada aqui ainda diz que Krishna instrui o devoto sincero internamente. Isso também é explicado no capítulo 10. Teshan satata yuktanam bhajatam priti purvakam. Priti é o amor espiritual. Então, satata yuktanam bhajatam, que eles estão adorando Krishna o tempo todo, a sua vida é uma oferenda a Krishna, priti, com amor. Krishna diz, Dadami, eu dou buddhi yoga, inteligência espiritual para eles. Yanamam upayantite. E com essa inteligência, os devotos vão se manter conectados, vão resolver seus problemas, vão superar seus obstáculos e vão continuar firmes no seu propósito espiritual. Vyavasatmikabuddhi Kerakununandana. Essa determinação resoluta vem de inteligência espiritual, e essa inteligência espiritual chamada Buddhi Yoga vem pelas nossas próprias práticas espirituais, pela nossa devoção, por nós oferecermos a nossa vida a Krishna. Então Krishna reciproca, dando essa inteligência espiritual, e como eu estou dizendo, Prabhupada aqui diz que Krishna não precisava vir e instruir Arjuna. Ele fez isso para deixar esse conhecimento, registrar esse conhecimento e para que nós possamos agora estudá-lo, para que o mundo tenha acesso a ele e esse é o plano de Krishna. E por falar em plano de Krishna, Krishna já revelou seu plano, não só há 5.000 anos, quando ele veio e disse para Arjuna que queria restabelecer o Dharma e por isso eliminou o fardo pesado da terra. Krishna voltou, sabemos disso, há pouco mais de 500 anos. Ele voltou na sua forma dourada, ele deixou o que é chamado de Shama Sundara. Sundara é belo e Sham é escuro, da cor de uma nuvem carregada de chuva, né? Então ele deixou a sua Shama Sundara, a sua forma escura, e assumiu Gaura Sundara, a sua forma dourada, porque na verdade, ele tinha o espírito, o humor de Radharani, que é Gourangi, que é dourada, por isso ele é Gouranga, né? E ele veio, e ele também revelou quais são os planos dele. Se você encontra no Adilila, existe um capítulo muito bom, na verdade todos os capítulos são muito bons, né? Mas existe um capítulo que Krishna está revelando, o que é chamado de Bhakti Vriksha, a árvore do serviço devocional. Então ele diz que Madhavendra Puri é o Paramaguru de Chaitanya, ele é o guru de Ishvara Puri é o guru de Chaitanya. Então ele diz que Madhavendra Puri era
uma árvore dos desejos em Goloka Vrindavana, e essa árvore dos desejos desceu e trouxe, né? E brotou nesse mundo na forma do amor a Deus, o amor que só existe em Goloka Vrindavana, nenhum outro planeta espiritual, o amor com mais intimidade. Ele veio, Madhavendra Puri, brotou e revelou o fruto que é Ishvara Puri, seu discípulo perfeito, e aí Chaitanya foi iniciado por Ishvara Puri e se tornou o grande jardineiro chamado Chaitanya Mali. Inclusive eu tenho um discípulo que eu dei esse nome inspirado por esse capítulo. Mali é o jardineiro Chaitanya. Então ele disse que essa árvore cresceu, seus galhos se espalharam, e aí ele cita vários grandes sannyasis da época, incluindo Advaitacharya, Nityananda, Paramananda Puri, vários sannyasis, e essa árvore de Chaitanya, essa árvore transcendental, essa árvore dos desejos, que veio do mundo espiritual, cresceu, sua copa está imensa, e começou a dar muitos frutos. E aí, há 500 anos, Chaitanya veio e começou a colher esses frutos, a saborear esses frutos, a desfrutar desse amor a Deus, porque ele veio no amor de um devoto, querendo experimentar o que é amar ele mesmo, né? Então, é uma história, é uma imagem muito transcendental. Mas ele disse, não basta eu comer esses frutos e me empanturrar transcendentalmente com esses frutos e desfrutar. Eu quero distribuí-los. Aí ele começou a missão dele, chamada Sankirtana, de distribuir esse amor a Deus, esse fruto maduro do amor a Deus. Esse é o plano dele. Ele revelou, meu plano é distribuir o fruto do amor a Deus, e ele começa a falar desse plano, dessa distribuição, mas ele fala, só que sozinho eu não vou muito longe. Então eu ordeno a todo ser humano desse planeta Terra que me ajude, né? Que aceite a consciência de Krishna. Primeiro, saboreie esses frutos, cante o santo nome, leia o Srimad Bhagavatam, leia os passatempos de Krishna, adore a deidade, se associe com os devotos, saboreie esse fruto nectário de Bhakti, e não só isso, distribua isso também. Né? Aceite essa missão. Então esse é o plano de Krishna. Por isso Prabhupada dizia, na verdade não Prabhupada, mas também Prabhupada dizia, mas as escrituras dizem que a vida espiritual são 2 trilhos. O primeiro trilho é esse, de você saborear o fruto, chama-se Pancharatrika Vidhi. Você pratica seu sadhana, você tem suas práticas, você canta, você lê, você estuda, você tem o altar, você adora, você oferece o alimento, você cuida de você mesmo. Você cuida da sua alma, você promove o seu despertar. E, finalmente, existe outro trilho que é Bhagavata Vidhi, ajudar a espalhar esses frutos, né? A expandir esse movimento. Esse é o plano de Krishna. E assim como a Arjuna falou, ou melhor, assim como Krishna falou para Arjuna, Arjuna, esse é meu plano e você tem que ser um instrumento. Então levante e lute. Levante, lute, vença seus inimigos e desfrute de um reino próspero. Em seguida ele fala isso, né? Ainda no capítulo 11. Levante-se, vença seus inimigos e desfrute de um reino próspero. Então é isso que nós temos que fazer e não cairmos em lamentação. Temos que nos levantar, vencer os nossos inimigos, e um deles é o medo. Essa insegurança nesse momento, essa lamentação. Vamos vencer isso e vamos desfrutar de um reino próspero. Então o plano de Krishna é esse, que nós temos que saborear a consciência de Krishna e espalhar a consciência de Krishna, né? E quem puder fazer essas 2 coisas vai estar sob proteção completa de Krishna, e esse é o plano. E nós temos que seguir esse plano, não há nada a fazer a não ser seguir com muita determinação esse plano e com muito entusiasmo, e nos sentirmos realmente almas muito afortunadas, porque já conhecemos esse plano. Chaitanya Mahaprabhu disse que essa inundação do oceano do amor a Deus, ela vai acontecer, quer queiramos ou não, com coronavírus, sem coronavírus, né? Com problema econômico, chineses, americanos, não importa. Isso vai acontecer, vai acontecer.
ele disse que quando ele veio, na forma de Krishna, há 5.000 anos, ele veio com seus associados, ele revelou o amor a Deus. Ele revelou essa relação amorosa entre ele e os devotos, mas esse amor a Deus estava velado, estava lacrado. Quando ele voltou há 500 anos como Chaitanya, ele quebrou o lacre. E aí ele distribuiu e ele permitiu que qualquer pessoa pudesse entrar nessa lila também do amor a Deus. Há 5.000 anos não. Ele revelou, mas ninguém podia entrar. Era algo até certo ponto fechado. E agora ele abriu as comportas do amor a Deus. Esse é um plano divino que nunca aconteceu, é algo muito especial e não é um vírusinho que vai perder a nossa convicção disso, né? Não pode ser. Então agradeço a todos e agora vou responder algumas perguntas. Vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Deixa eu ver aqui, temos várias mensagens. Primeiro agradeço aí todo mundo, né, que está participando. Tem aqui a Laís de São Paulo, a Débora de Petrópolis, a Srimati, a minha grande amiga. Primeira vez que eu fui no templo e me tornei um devoto, isso 79, ela estava lá, me lembro, sempre me lembro disso. É uma irmã espiritual muito querida. Samuel, lá de Brasília, Jacira. Vocês precisam falar de onde vocês são, tá? Falcon, eu não sei, mas eu acho que é de Guarulhos, acho que é o para lá da Nanda Vaquinha. A Isabel de Castro, que eu acho que é a Induleca, né? Lá de São Paulo. A Ana, lá de Friburgo, Sundarangue do Rio. Kátia, eu queria saber se... é Kátia de Niterói. Pensei que era Kátia de Salvador. Geisiane, que é lá ou de Petrolina ou de Juazeiro. Tudo bem, Geisiane? Raquel, nossa, Raquel, uma grande amiga, Raquel Vidigal, ela fez o primeiro prefácio do primeiro livro meu, professora da UFRJ ou da UERJ, não me lembro, ela está em Cabo Frio. Alex de Campos, a Marcela, que é Malati, de Niterói. Jaganadama, olha, Jaganadama, acho que se é quem eu estou pensando é lá de Floripa, amigo, por aí vai, né? Agora estou mesmo procurando alguma pergunta, vamos ver. Até do Chile temos aqui Bhaktilata, Lalita Priya, acho que é a Lalita Priya de Porto Alegre, a Conte, minha amiga Conte do Rio, o Anderson Capila de BH, Desirê de Nova Iguaçu, a Conte, gratidão, legal, Alessandra, Jai Satinandana, a mãe da Swayam Bhagavan, sogra do Gouri, Jacira, Tatiana, não tem pergunta. Interessante, né? Brasília está on. Parece que chegou aqui uma, deixa eu ver. Paulo S. Júnior. Jai Guru Maharaj, como ouvimos no significado, nem mesmo os semideuses conseguem entender plenamente os planos de Krishna. Então, qual é a forma de vencermos a hesitação e nos tornarmos um instrumento? De Krishna, nessa fase, perdemos nossa individualidade, nunca perdemos a nossa individualidade, o nosso livre-arbítrio. Então, nosso livre-arbítrio significa, eu aceito ou não aceito o plano de Krishna? Eu procuro entendê-lo ou não? Eu vou na direção dele ou dou as costas para ele, né? Então, entender os planos de Krishna é possível lendo os livros de Prabhupada, fica muito claro. Pelo menos a ideia geral. Esse mundo é feito de tal maneira, como o Prabhupada explica no capítulo 3 da Bhagavad Gita, eu acho que é verso 37 ou 36, que esse mundo é feito de tal maneira que depois de muitas vidas, de prolongadas atividades luxuriosas, tentando desfrutar, inevitavelmente nós vamos cair numa frustração, que não deixa de ser uma desilusão positiva, e aí Atato Brahma Jigyas, Prabhupada cita esse aforismo do Vedanta Sutra. Começamos a indagar Atato Brahma Jigyas, tentando entender, buscando verdades absolutas e parar de buscar verdades relativas a esse corpo, a esse mundo temporário, né? Então o plano de Krishna para esse mundo é nos reformar. É uma grande assim, escola, né?
como nós costumamos dar exemplo, uma grande academia. Cristo é o personal supremo e tudo que vem são exercícios. Agora tem um exercício forte aí chamado coronavírus e toda essa questão. Vamos exercitar, vamos avançar. Então é isso. Nunca perdemos a nossa individualidade, né? Sempre podemos nos entregar mais e tomar as decisões certas, e precisamos fazer isso a cada dia. Sundarang, eu acho que tem uma pergunta, minha amiga Sundarang. Como podemos entender, sem conflitar, sobre o nosso livre-arbítrio e o poder controlador de Krishna? É isso, né? É meio místico isso, né? O que Krishna falou para Arjuna é o seguinte: tudo vai acontecer segundo meus planos, e você tem livre-arbítrio de participar dos meus planos ou não. Então vai acontecer. A nossa participação ou não é ínfima, é insignificante. Não vai mudar nada o plano de Krishna. Quem somos nós? Ninguém vai mudar o plano de Krishna. Então nós temos livre-arbítrio. As coisas vão acontecer e Krishna está dando assim, o poder de escolha. Você quer participar ou não? Você acredita em mim ou não? Você confia em mim ou não? Você quer estar comigo ou não? Isso independe do plano divino. Vai acontecer as coisas e nós iremos ou não participar delas. Isso está em nosso poder decidir. Krishna é muito liberal. Shamala, tudo bem, Shamala? Kátia, tudo bem? Shrimati de novo. Marlete, Kunti. Gostei muito do seu comentário sobre os 2 trilhos. Nesse momento estamos precisando nos fortalecer. Fale um pouco mais sobre isso. Sim, Conte, eu falei isso ontem, eu acho. Eu disse que o fato de nós termos fechado os templos para visitantes e parado até certo ponto a distribuição de livros, eu não vejo isso como uma coisa ruim. Tudo que Krishna faz é bom, o momento é esse. E aí eu toquei nesse ponto, que eu acho que Krishna está dando um recado para a gente, que é um momento de introspecção, momento de aperfeiçoar a nossa japa e de ler os livros de Prabhupada. Os devotos não estão lendo. Nossos sentidos estão muito bombardeados, a gente está muito distraído. Instagram, WhatsApp, Facebook, sei lá, né? Tantos grupos, e você fica toda hora sendo chamado pelo celular, aquele barulhinho, pelo menos isso eu não tenho no meu, né? Mas você fica o tempo todo, e eu também tenho isso, porque agora com essa história de coronavírus, a quantidade de mensagem que está vindo aumentou consideravelmente. Nem estou conseguindo ler e responder tudo isso, e ao mesmo tempo palestrar de manhã, palestrar à noite e fazer todas as coisas que a gente tem que fazer, né? Mas eu vejo que é um momento que Krishna deu um recado: olha, agora vocês não precisam sair pregar, vocês não precisam se preocupar com isso. Organizem os templos, organizem a sua vida espiritual, se fortaleçam, cuidem de vocês. Se vocês fizerem isso, daqui a pouco, quando tudo se normalizar, a gente vai sair melhor dessa quarentena com uma consciência mais clara e também reconhecendo que a gente tem que ser mais sério, né? A qualquer momento o Krishna pode pulverizar todos os nossos planos. Isso está mais claro do que nunca. Krishna é infinitamente poderoso. Imagine, um vírusinho está mexendo com o mundo todo. Então é isso, acho que agora temos que enfatizar e cuidar do trilho chamado Pancharatrika Vidhi, que é o trilho da adoração a Krishna. Temos que adorar a Krishna. E adorar a Krishna inclui ler os livros, adorar o Bhagavatam, cantar Hare Krishna e viver na companhia dos devotos, nos associarmos, inclusive através das mídias sociais. Eu não acho que a pregação precisa diminuir, pelo contrário, eu acho que a gente pode fazer muitos programas na internet, está todo mundo em casa. Tem a hashtag, né? Fica em casa, né? Então a gente faz a nossa própria hashtag. Fica em casa com Krishna, ou fica em casa ouvindo o Bhagavad, fica em casa ouvindo a Gita, e por aí vai. Várias hashtags transcendentais. Bhaktilata Devidasi, uma pergunta: como saber qual é nosso Dharma individual, tudo que vem a cada um, né? Tudo que vem a cada um é o que Krishna quer para a própria pessoa. É isso, né?
Eu acho que não é fácil a gente atingir esse estágio de compreender a nossa natureza e saber qual é o nosso Dharma. É difícil. Demora muitos anos, porque a gente precisa se autoconhecer, não é? E como Chaitanya Mahaprabhu fala, Chitta Dharpanamajana, que agora a nossa mente é um espelho sujo, empoeirado. E você olha para o espelho empoeirado e não se vê. Então, o primeiro Dharma, diríamos assim, é cantar o Mahamantra, é praticar, porque assim nós vamos limpar esse espelho da mente e vamos nos entender. E aí quando você se entende, vai surgir, vai irromper dentro de você um desejo específico, uma forma específica de participar da missão de Prabhupada, de servi-lo, né? Então, isso vai vir através da purificação. E a purificação vai vir através do canto de Santo Nome, né? Então é isso. O Srimati aqui está dizendo aqui é Vaishnava, no Face da Mamis. Primeira coisa, Vaishnava, estou orando por você e por todos os devotos e devotas médicos, porque não é fácil esse momento, né? Dependemos, o mundo depende desse trabalho maravilhoso, esse Dharma maravilhoso de vocês, e realmente você está nas minhas orações, ok? Então, Dr. Amit, especialista em gerenciamento do estresse, diz que, vamos lá, a dor não tem um significado, é uma fonte de estresse. Obrigado por, através das escrituras, explicar o significado dessa dor, entre aspas, que o mundo está vivendo e assim contribuir para a redução do estresse e o bem da nossa comunidade. Ok, Vaishnava, pensei que era uma pergunta, mas sua colocação é muito boa. Inclusive, para quem não viu, eu postei no IGTV e no meu Instagram um videozinho de uma pergunta que me veio, por que sofremos? E eu coloco, como foi dito aqui, que o sofrimento está na mente. Ele nem existe, na verdade. Se existe, existe na mente, né? E eu cito um verso do capítulo 6, que Krishna fala que aquele que conquistou a mente, para ele não há prazer e dor, fama e infâmia, ele está acima disso. Então, a consciência de Krishna, ser consciente de Krishna, nos coloca acima disso, porque nos coloca em absoluta confiança em Krishna. A gente tem certeza que tudo que está acontecendo vai beneficiar o movimento de Sankirtan, que esse é o desejo, é o plano divino, está dentro do contexto aqui de hoje. Vamos ver. Maharaj, é certo que Krishna revelou sua forma universal a Duryodhana e ele afirmou ser um mero truque. Como as cordas gunas da natureza material, nossa fé e humildade. Essa segunda parte eu não entendi. Parece que sim, parece que Krishna revelou. Parece que muitos guerreiros puderam ver aquilo ali, né? É difícil saber, porque o Mahabharata é dito que houve muita interpolação, os textos, não existe um texto original, mas é bem provável. Duryodhana também, apesar de tudo, ele recebeu muita bênção, ele tinha uma relação com Balarama, né? E a segunda parte da pergunta, sinto muito, Ana, não entendi. Você pergunta como as cordas gunas da natureza definem, agora vi o verbo, né? Definem nossa fé e humildade. É isso. Nós somos, assim, a nossa mentalidade tem tudo a ver com a influência dos modos da natureza, né? Por isso eu tenho falado tanto de ler os livros, porque ler os livros nos coloca no modo da bondade. A característica da bondade é o conhecimento, é expandir os sentidos, né? A percepção. Então, numa percepção rasteira, a Juna deu esse exemplo. Ele estava ali na batalha e a visão dele era material, ele só previa sofrimento, só previa pecado, só previa tragédia. Aí depois de bater um longo papo com Krishna, Krishna mostrou que tinha uma outra forma de enxergar, uma forma muito mais profunda, deu conhecimento para ele, e aí ele viu que por trás daquela cena, aquele cenário que evidentemente era estarrecedor, existia algo muito divino, né? Então, no modo da bondade, a gente vê algo muito além do que está acontecendo agora. Isso também significa Parandrishta. Capítulo 2 da Bhagavad Gita, verso 59, tem esse termo Parandrishta, que geralmente é traduzido como gosto superior.
Mas Drishta vem da palavra, a mesma raiz da palavra darshan, de visão, e paran, superior. Então, parandrishta também significa você ter uma visão além da superfície. E essa visão também é chamada Jnana Chakshu, os olhos do conhecimento. Então, se nós não olharmos para esse momento agora com olhos do conhecimento, que é exatamente olhar para as coisas do modo da bondade, a gente vai se apavorar, a gente vai entrar em pânico, a gente vai ficar em medo, vai ficar com medo. Então, parandrishta significa isso. Ver além do momento atual, além da aparência, que significa também o que o verso da leitura do Bhagavatam está dizendo, né? É entender o que há por trás, os planos de Krishna por trás desse momento. Ok, Ana? Kuntidevi Baladeva pergunta até que ponto podemos mudar nosso karma. Naquele livro Civilização e Transcendência, que é Prabhupada respondendo umas perguntas feitas por um jornal de Mumbai, eles perguntam se era possível, se o karma pode ser mudado. Inclusive o Prabhupada explica que karma é destino, né? Num sentido é a mesma coisa. E aí o jornal pergunta para o Prabhupada se é possível mudar o karma, e o Prabhupada responde de uma forma muito sintetizada. Ele diz, materialmente falando, não. Espiritualmente falando, sim. Então, quando nós nos entregamos a Krishna e passamos a dedicar nossa vida a servi-lo, Krishna diz, Mokshashami Mashutyaha, eu vou libertar você do karma, Mashutyaha, não tema. Podemos ter o karma de contrair o coronavírus ou qualquer outra coisa, mas Krishna fala, se você se render, Moksha, eu vou libertar você disso. Então a forma de nos libertarmos, de mudarmos o nosso karma, é investindo na vida espiritual. Ok? Alex Monteiro está perguntando o seguinte, após esses 10.000 anos de Era Dourada falada por Srila Prabhupada, ainda haverá devotos no planeta? Quem sabe? Se tiver devotos, eles vão estar numa situação difícil, né? Porque quando a Era Dourada acabar, a Kali Yuga vai vir com tudo, mas com certeza não vai ser da noite para o dia que todo mundo vai desaparecer, né? Então vai ter uma história aí, vai ter vários capítulos interessantes. E aí ele diz, porque o Bhagavatam diz que depois desse período haverá um aumento de religião. Ou o ideal seria tentar sair do planeta antes de acabar essa Era Dourada. Eu acho que sim, né? 10.000 anos, né? 10.000 anos dá para a gente resolver, né? Se a vida aqui nesse planeta, nessa era, a duração, sei lá, sendo otimista, de 100 anos, ou seja, 10.000 anos dá 100 vidas, né? Então, em 100 vidas, acho que esse é o cálculo, 100 vidas, a gente tem que liquidar essa fatura, né? E acho que Prabhupada vai nos salvar. Temos que ter a fé em Prabhupada mesmo. Aí a Nanda Daini, também uma devota discípula de Purushottam, muito legal. Ela está fazendo uma pergunta, que bênção poder usar... Ah não, está só dizendo, que bênção poder usar a internet para nos fortalecer em nossa fé. Pois é, né? Isso é fazer uma limonada do limão, né? A Malati Marcela, como podemos perceber quando as situações são o que Krishna deseja de fato para mim, ou sou eu que estou induzindo por causa do meu ego, mesmo que às vezes de forma disfarçada. Não é possível entender isso sem nos associarmos com bons devotos, sem conversarmos com o Guru e às vezes até com os familiares de confiança que estão em nosso derredor, né? A gente não pode tomar decisões sozinho. Aí é ego mesmo. Então a gente tem que ter a proteção dos devotos, do Guru, e porque às vezes não, né? Com certeza nosso Guru e os devotos mais avançados têm uma visão maior, têm uma compreensão maior e podem assim discernir de forma mais ampla. Então não devemos tomar decisões sem consultar os brahmanas, né? Sem consultar os conselheiros espirituais. Geraldo, Jorge, lá de Juiz de Fora, bom dia, e por aí vai, né? Agora são 8h05, acho que já está legal, né? E eu agradeço muito e digo para vocês que eu estou curtindo aqui fazer isso. Estou desfrutando, né? Maia, desfrutar, mas é um desfrute espiritual, né?
todo mundo conhece a minha vida, eu não paro de viajar, todo mundo diz que eu devo parar e agora parei, né? Tive que parar, então estou aqui na Ecovila Govardhana, feliz da vida e fazendo muitas coisas. Provavelmente vai sair mais algum livro e muitas coisas a gente quer fazer aqui para continuar o trabalho. E como eu disse, vou continuar fazendo a propaganda. 7h15 de manhã, aula do Bhagavatam, 7h15 da noite, aula da Bhagavad Gita. Eu pretendo dar todas essas aulas, mas se um dia não puder, temos aqui outros devotos bons. E estou vendo que hoje já teve mais gente assistindo, então é legal, vamos cada vez mais expandir esse programa, tá bem? Foi um prazer. Hare Krishna.